Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos estudando a primeira carta de São João e vamos dar prosseguimento a esse estudo que tem falado tanto ao nosso coração. É preciso que o meu coração, a minha mente, todo o meu ser esteja aberto. Mas também nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Nós precisamos suplicar sempre o Divino Espírito Santo, aquele que inspirou as Escrituras Sagradas para que ele nos leve ao entendimento e nos capacite na aplicação dessa mesma palavra na nossa vida. Vamos suplicar que ele, o Espírito Santo de Deus, conduza o nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então anota aí o texto que nós vamos estudar hoje, 1 João, capítulo 2, versículos de 18 a 27. Anota aí, João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, versículos de 18 a 27. Vamos ler o texto bíblico? Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Vós recebestes a unção do Santo, e todos vós tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se permanecer em vós aquilo que ouvistes desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevi isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós, a unção que recebeste de Jesus permanece convosco e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Um texto muito importante para a nossa reflexão. Vamos lá, vamos ao texto. Então, a primeira coisa, João está aqui dizendo, filhinhos, esta é a última hora. A última hora se estabeleceu na vinda do Messias. Quando Jesus se encarnou, começou a última hora. São Paulo vai dizer os últimos tempos, ou os fins dos tempos. Da mesma maneira, São Pedro vai dizer dos últimos tempos ou dos fins dos tempos. Então, nós estamos nos fins dos tempos. Isso quer dizer que nós somos a última geração? Não. Os fins dos tempos começaram com a vinda do Messias e vão se findar com a segunda vinda do Messias, Jesus Cristo, quando ele virá em glória. Na primeira vinda, ele veio escondido na humanidade. Na segunda vinda, ele virá em glória. Todos os olhos verão. Mas vamos lá. Ouviste dizer que o anticristo virá. Aqui está anticristo com maiúscula. Aí ele está falando de uma pessoa, aquilo que nós já estudamos lá na segunda de Tessalonicenses, primeira e segunda Tessalonicenses, quando Paulo vai falar do anticristo. Não é? Então, uma pessoa, o filho das trevas, aquele que vai ser influenciado pelo diabo, que vai fazer até milagres, não é? Que vai desencaminhar muita gente. E quando este homem da iniquidade se manifestar, ele trará grande sofrimento e perseguição para a igreja, para os fiéis e muito transtorno na realidade da humanidade. Já estaremos aí naquela grande tribulação dita por Jesus em Mateus 24. Porém, São João vai dizer aqui, com efeito, muitos anticristos estão aí, por isso sabemos que chegou a última hora.
O que ele está dizendo? Muitas pessoas se colocam como aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, que desmerecem Jesus Cristo. Estes são anticristos, que dizem que ele não é o Filho de Deus ou que ele não é o Messias. E aí ele vai dizer, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Então ele está dizendo aqui de pessoas que eram da igreja, sacerdotes, bispos, né, fiéis, que começaram a se colocar contra a divindade de Cristo, não é? A realidade daquilo que nós chamamos de união hipostática, ele é 100% homem, 100% Deus. Começaram a desenvolver doutrinas heréticas. E São João vai dizer, eles são anticristos, não é? Eles saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Mas às vezes tem alguns que permanecem, a gente precisa estar atento a isso. Vós recebestes a unção do Santo e todos sois conhecedores. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai. O anticristo, maiúscula, quando ele vier, ele vai propor uma religião universal. Ele vai dizer que vai corrigir tudo aquilo que Cristo, Jesus, trouxe de errado, que ele propõe a divisão, que, a gente já tem até ouvido algumas pessoas aí falarem, né, que a gente tem que tirar essas coisas que estão erradas na Bíblia, reescrever a Bíblia. O anticristo vai vir dessa maneira, ele vai se manifestar dessa forma, dizendo que tudo que Jesus ensinou é errado e ele veio trazer a verdade, a plena verdade. Ele vai obrigar todo mundo a querer obedecer essa mentira, né, que é uma falsa verdade. Então, João está sendo muito claro, todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai, tem a comunhão com o Pai. Versículo 24, permaneça em vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então nós não podemos nos desviar da verdade. São João está sendo muito claro comigo e com você. Não podemos nos desviar das verdades, não podemos seguir aos anticristos, não podemos negar Jesus. Precisamos permanecer fiéis, mesmo que isso custe a nossa vida. Se chegar um tempo que assumir o Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho custe a nossa vida, nós devemos sim entregar a nossa vida, dar a nossa vida como os mártires deram, pela verdade, pelo Cristo, e não seguir essas mentiras. Meus irmãos, nós estamos em tempos de muita confusão, onde estão ensinando uma doutrina que não é a doutrina da igreja. Estão ensinando coisas contrárias ao anticristo. Tem até irmãos meus no sacerdócio que se colocam acima da Bíblia, acima do magistério da igreja. Diz, não, você vai confessar e falar, isso não é pecado, não. Isso aí é coisa do passado. Você pode viver amaziado, você pode ter relação sexual com a sua namorada, vocês se amam com a sua noiva, e aí por diante. Eu poderia aqui destrinchar tudo. Cuidado. Cuidado com os anticristos que estão no nosso meio, aqueles que negam Jesus Cristo. Quem que nega Jesus Cristo? Quem que nega a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus. Ah, mas o ensinamento de Jesus não é amor? É amor a Deus e a sua palavra e aos seus mandamentos. E amor ao próximo. Vamos lá. Versículo 26. Escrevi essas coisas a respeito dos que procuram enganar-vos. Quanto a vós, a unção que dele recebestes, permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nela. A gente tem, ali o Concílio do Vaticano II vai dizer, né, o sensus fidei. Todos nós temos isso dentro de nós. Se você der ouvidos à sua consciência e não às mentiras, ao ensinamento errado e herético, você vai conseguir escutar e ter o sensus fidei em você, que vai dizer para você, esse caminho que está sendo ensinado é errado, esse ensinamento é errado. Fique com o que é certo. E a unção do Espírito Santo
O Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo nos revela. A vida de santidade nos revela o que está certo e o que está errado. Amém? Então, o que nós podemos colher de mensagem de Deus hoje? Eu vou colocar assim: eu preciso a cada novo dia permanecer fiel ao ensinamento de Jesus Cristo, declarando que Ele é Senhor e Deus da minha vida. Devo rejeitar todo falso ensinamento, tudo aquilo que nega Jesus Cristo, dando atenção ao sensus fidei que está presente na vida de todo batizado. Vou colocar aqui um versículo onde nós vamos declarar a sua unção, versículo 27. Vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. A mensagem é essa, que nós permaneçamos nele, em Jesus. Não aceite aquilo que vai contrário à tradição, à palavra de Deus e ao magistério da igreja, à doutrina moral da igreja, ao ensinamento do catecismo, aos dogmas da nossa fé. Vamos rezar? Senhor, eu quero deixar cada vez mais a minha vida exposta ao Senhor, à verdade do Senhor, a essa unção, a esse sensus fidei que não me deixa desviar, que não me deixa ser enganado pelo veneno da serpente, pela ilusão das mentes brilhantes que muitas vezes nos propõem coisas absurdas que não estão de acordo com a sua palavra, mesmo que pareça apetecível a nós. A nossa posição, a minha posição é rejeitar, porque a sua unção permanece em mim. E eu peço ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que o seu Espírito Santo nos revele aquilo que faz parte do que João revelou, os anticristos que se manifestam e saem do nosso meio. Não nos deixa ser enganados, Senhor Deus, pela mentira, pela falsidade, por falsas doutrinas, por heresias. Não nos deixa, Senhor Deus, não permita que eu e os meus irmãos caiamos, Senhor Deus, naquilo que muitas vezes vai contrário à sua verdade, ao seu ensinamento e nos desvia, Senhor Deus, do caminho que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. Conceda-nos a graça de permanecermos fiéis, custe o que custar, mesmo que seja o preço do nosso sangue, para que, diante do Senhor, nós prestemos conta da nossa vida e o Senhor veja que a nossa escolha foi permanecermos fiéis ao seu Evangelho e à sua santa vontade e verdade. Amém. Nós não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós devemos escutar o sensus fidei que está em nós, aquele sentido, aquele sentimento, aquela verdade que Deus depositou no nosso coração. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos revele aquilo que não é de Deus. E se revela que não é de Deus, que Ele nos capacite a escolher o que é de Deus, mesmo que custe a nós, até mesmo a nossa própria vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.